Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos começar nossa leitura bíblica. Começo ainda uma oração. Porém, o maravilhoso Deus e Pai, abençoe esse programa leitura bíblica que agora começa, abençoando a minha pessoa, o irmão Raimundo, todos que vão nos assistir, nosso webinar, Facebook, YouTube, todo canal de evangelização. Que essa tarde, esse dia de hoje, que é 16 de abril de 2025, seja um dia de muita paz, saúde e proteção e prosperidade, em nome de Jesus, amém. Então, nós vamos para a leitura bíblica, nós estamos em Mateus, né? Já entramos no 16, ficamos aqui no versículo 5. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão, e Jesus lhe disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrei de 5 pães para 5.000 homens, de quantos 6 tomaram, nem dos 7 pães para os 4.406 tomaram? Certo, como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai do fermento dos fariseus e saduceus. Então entenderam que não lhe dissera que se acautelava do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Amém. Aqui Jesus está ensinando a multidão para eles terem a cautela. Cautela quer dizer cuidado, né? Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então eles achavam que ele está fazendo isso porque não tinha trazido o pão. Quando fosse comprar o pão, não comprasse o pão faria saduceus, que o fermento não era bom, e se outro tipo de pão que era melhor, eles pensavam que era isso, né? Porque eles não tinham pão, Jesus ia pedir para eles comprar pão. Eles não compraram fazer por Deus, que o fermento não era bom, esse de outros pães, mas não era disso, pão material que Jesus estava falando, não. Jesus disse assim: lembra quando eu multipliquei aqueles pão, tão pouquinho pão para tanta gente, quer dizer que ele multiplicou bem pouquinho pão e peixe para tanta gente, ele já também, o fermento vinha também do pão, que o pão ficasse bom. Ele estava falando, era do fermento espiritual, da maldade deles, da doutrina falsa que eles tinham. Sem fermento, que era a doutrina falsa, não era a doutrina verdadeira. Então eles assim compreenderam o que Jesus queria dizer. E ficaram com cuidado, para né, no fermento fazer sacudeus. Amém. Então aqui o irmão já está ligando, estou vendo aqui. Então vamos ligar para o irmão Raimundo. Pai, Senhor, irmão Raimundo já está na linha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a paz do Senhor, a irmã Rita Silva, em nome de Jesus, pastor Zé Francisco, o guerreiro do Senhor, em nome de Jesus, da saúde, o corpo, na alma e espírito, vinda com abundância, Maraná, podemos dizer, minha casa serve o Senhor, meu vizinho serve o Senhor, os ouvintes da Rádio do Trono, essa parte que Deus abriu para evangelizar até os confins da terra. Aleluia, a paz do Senhor, cadeira cativa, os aniversariantes do dia também, né? Podemos dizer com alegria, né? Eles já completaram um ano, né? Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja, parabéns, no grande dia, completaram um ano, 15 anos, que é mais de anos que eles conseguiram. Parabéns a todos os aniversariantes, louvado seja, aleluia, louvado seja Deus, que nós completamos pela primeira vez, né, irmã? 15 anos e até mais de 100 anos. Saúde no corpo, na alma e espírito, aleluia, um grande milagre na vida da sua família, que é a salvação. Parabéns para todos, né, do dia, louvado seja Deus, a irmã Rita, leia aí em nome de Jesus, um versículo da Bíblia. Em nome de Jesus, a paz do Senhor para todos. Amém. Então eu vou ler aqui o que eu estava lendo, né? Mateus 16, a partir do 5. Ora, tendo... Por que não está mais Mateus, não? O quê?
Tô em Mateus. Você não sabe mais do livro de Mateus, não? Não, porque eu leio devagar. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar pão. E Jesus disse: vede a cotelagem do fermento dos fariseus e dos sacudeiros. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembreis de 5 pães para 5.000 homens, de quantos cestos tomar, nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos tomar? Como não compreender que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento do fariseu e do sacudeiro. Então entenderam que não lhe dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos sacudeiros. Amém. Olá, porque a doutrina, aleluia, tem que ser de acordo com a palavra de Deus, né? Não a vontade do homem, né? Louvado seja, né? Porque se a doutrina for dada pela vontade dos homens, aleluia, louvado seja Deus, ela é falsa, né? Mentirosa, né? Louvado seja Deus, aleluia. Então a doutrina, louvado seja Deus, é de acordo com a palavra de Deus, né? Aleluia. Os ensinamentos escritos, a inspiração dada pelo Espírito Santo, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, porque a doutrina, ela faz uma diferença, né, entre a vontade dos homens, né, as propagandas, os estatutos dos homens, as leis dos homens, louvado seja Deus, mas tem que estar em concordância com a palavra de Deus. Louvado, é por isso que existem os falsos profetas, que eles profetizam o que Deus não falou. E os falsos mestres ensinam outro evangelho, né? Outro evangelho que não é a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é a única palavra, louvado seja Deus, que é a verdade, né? A verdade é ensinamentos como os seres humanos devem viver, se comportar, né? A maneira de falar, a maneira de agir, né? Louvado seja Deus, aleluia, com seus semelhantes, né? É como Jesus não estava para voltar para o Pai, ele disse: deixo-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Jesus, amém. Louvado seja Deus. E no amor a gente, aleluia, age com, né, misericórdia, compaixão, caridade, humildade, sabedoria, sem exaltação, né? Sem se exaltar, sem achar que é o tal, sem achar que aquela religião ali não salva, a salvação está na tua religião. Na verdade, religião não salva ninguém. É como Jesus diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Aleluia. A vontade de Deus está falado, escrito nas suas palavras. Louvado, porque a Bíblia, ela é Deus falando. Quando Deus fala na Bíblia, ele está nos orientando através das palavras, né? Das palavras, ensinando, né? Exortando. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus. Então, quando o apóstolo Paulo estava pregando na cidade de Bereia, quando os habitantes de Jericó foram verificar na Bíblia se aquele homem estava falando a verdade. E na verdade verificaram que as palavras
palavras do apóstolo Paulo tinha concordância com as palavras que está escrito na Bíblia. Naquela época, a Bíblia ela era em pergaminhos, né? Ele não tinha capítulo, versículo, era direto. Você passava do livro para outro. Não, hoje a Bíblia tem capítulos, tem versículos, né? Louvado seja Deus. A divisão dos livros, louvado seja Deus. Mas é a palavra de Deus, ela não mudou. Ela é a mesma quando foi escrito em pergaminhos, louvado seja Deus, ali, e tem o mesmo valor, não perdeu a qualidade, aleluia, louvado seja Deus. É um sal que tempera, é a luz que ilumina, aleluia, o caminho para o pecador não andar mais no erro, não andar mais no pecado, aleluia, louvado seja, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, aleluia, louvado seja Deus. Por isso, louvado é muito importante o crente, o cristão, conhecer a palavra de Deus, aleluia, para quando chegar em qualquer lugar, tiver alguém falando alguma coisa, aleluia, que não haja concordância com a palavra de Deus, ali está, né? Aleluia, um fariseu, falso profeta, falso mestre, um herege, aleluia, que está ensinando outro evangelho que não tem concordância com a palavra de Deus. Por isso é muito importante o crente, o cristão, conhecer a palavra de Deus e fazer como o salmista falou: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Em nome de Jesus Cristo, agradeço a oportunidade. Amém. Amém. É isso mesmo, né? E tem a falsa doutrina também, né? Que a gente deve também se acautelar, como Jesus disse aqui, né? Antigamente ele comparou como o sacudeus e do fariseu, né? Na época. Então, nós vamos orar, né? Hoje, né? Pelo irmão Raimundo, pelo irmão Chiquinho, irmã Ritinha, minhas irmãs Rosália e Rogério, meu sobrinho Heitor e Ranaíus, meu cunhado João Batista, os irmãos Dário, Daniel e Sônia, a irmã Terezinha, a menina Vitória, Maria Feitosa, Eudásia, e também vamos orar também, pela graça de Maia, né, uma amiga da gente de Itaú, pedi por orar para ela e para a família delas que já estava tendo vitória, deu tudo certo, mas que orasse por ela para Deus continuar, né, abençoando a família dela, né. E para a paz do mundo, acabar todas as guerras, o mundo entrar em clima de paz, acabar com a carestia, que ainda existe carestia no mundo, né? E orar também pelo presidente, para que ele possa, esse último mandato dele, seu mandato, né, fazer alguma coisa boa por nós, né? E pelo perdão dos nossos pecados, né, que nós precisamos muito, e todos carentes de oração, né? Pai querido, Pai Santo, obrigado pela tua palavra, Pai, que a tua palavra, aleluia, que nos orienta, aleluia, nos desperta, aleluia, para uma vida melhor. Muito obrigado, meu Pai, louvado seja Deus, aleluia, por o Senhor proteger a tua igreja, meu Pai, dos falsos profetas, dos fariseus, dos hipócritas, louvado dos falsos mestres, louvado dos mercenários, louvado seja Deus, obrigado, meu Pai, porque guardiões, aleluia, que estão sempre ali, aleluia, em atividade, em vigilância, aleluia, observando, ouvindo alguma coisa que, aleluia, venha querer afastar do irmão da verdade, da palavra de Deus, que é a palavra de Deus é verdade. Mulher disse, pois quereis a verdade e a verdade te libertará. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que também consola e traz cura, livramento, libertação e um grande milagre pela fé que é a salvação. Aleluia. Também, meu Pai, em relação que a irmã tinha
Pai, que com teu perdão, com tua misericórdia, que é nova cada manhã, é a causa dos céus consumida. Com saúde no corpo, com saúde na alma, no espírito, aleluia, dando inteligência, sabedoria, prudência, sempre força para orar, aleluia, louvando, vigilância na obediência da tua palavra, aleluia. Obrigado, Senhor, por tu proteger, porque não tem como se defender. Acampando teus anjos em redor da mulher gestante, aleluia, da criança que nasceu, da criança que já completou um ano, está na adolescência, na juventude, na mocidade, teus anjos a nos proteger também, homens, mulheres, os anciões, os idosos, aleluia, louvado seja Deus, aguardar nossas casas, teus anjos acampados dentro das nossas casas, nos proteger durante o dia, à noite, até quando a gente estiver dormindo, sonhando, ou quando a gente for preciso, um sai para o trabalho, um sai para qualquer, para um aniversário, sai para um passeio, sai para uma viagem, campa teus anjos a proteger, meu Pai, na saída, na caminhada, na chegada, na permanência e na volta, meu Pai, aleluia, obedecendo, meu Pai, aleluia, o Senhor proteger o teu planeta durante o dia e a noite, meu Pai, homens, mulheres, crianças, idosos, namorados, noivos também, casais, famílias, sociedade, os trabalhadores, homens e mulheres trabalhando, os voluntários levando a tua palavra até os confins da fé, os estudantes que começaram a estudar, mas já estão na faculdade, já escolheram a sua profissão, em que vão trabalhar, vão receber o diploma, aleluia, louvando te agradeço, eu vou dizer para os nossos vizinhos, a rua que nós moramos, o bairro, o centro da cidade, a cidade, o estado, o Brasil, agradeço por proteger o Brasil, homens e mulheres, os trabalhadores, todos os trabalhadores, meu Pai, aleluia, que fica apenas ensinado, os autônomos, os voluntários, quem ensina a palavra de Deus, pregando, evangelizando, que tem chamado para a obra do missionário até os campos. Obrigado, meu Pai, pelo livramento que você dá para a nossa família. Obrigado pelo livramento, obrigado pela salvação, que a nossa família possa sempre dizer: minha casa serve o Senhor, minha família serve o Senhor. Mortos para o mundo, mas vivos eternamente em Cristo Jesus, perpetuamente, vivos em Cristo Jesus, esperando por alegria a volta do Salvador Senhor, Jesus Cristo, Salvador Senhor, Ele é um suficiente e pessoal. Maranata, Pai querido, todos tenham uma boa quarta-feira, hoje à noite, um bom culto de doutrina, aleluia, na minha congregação e nas congregações e aos cultos dos senhores, das senhoras, das crianças, da mocidade, o culto de livramento, o culto de obra missionária, o culto de Santa Ceia, abençoa, meu Pai, todos os cultos de ciclo de oração que estão realizados a partir das 2 horas da tarde, louvado seja aqui em Mossoró, aleluia, existem várias congregações e a partir de 2 horas tem um ciclo de oração, louvado seja Deus, meu Pai, louvado seja Deus. Os que estão orando, os que estão jejuando, os que estão aceitando, os que estão voltando, meu Pai, para não perder o arrebatamento da igreja, aleluia. Obrigado, meu Pai, por proteger nossa família, nossa casa, nossos amigos, nossos parentes. Obrigado, meu Pai, e todos tenham uma boa casa de salvação, de renovação e quem sabe eles voltam nesta tarde, quem sabe a hora, mas pode ser a qualquer momento. Muito obrigado pela salvação da nossa família, pela proteção da nossa família, com teus anjos de assim. Muito obrigado, Pai, pelo livramento, obrigado pela saúde do corpo, pela saúde da alma, pela saúde do espírito. E obrigado pelo grande milagre que é a salvação. Em nome de Jesus, muito obrigado por teus anjos guardar e nos proteger, aleluia, todo mal, visível e invisível, toda maldade e toda crueldade e toda perversidade, conhecida pelos homens, conhecida pelos anjos de Deus, ou só conhecida por Deus. Muito obrigado, meu Pai, muito obrigado pela vossa proteção. Aleluia, desde o ventre da sua mamãe, que já nasceu até mais de 100 anos, que Deus você aqui. Muito obrigado. Todos ficam na proteção divina e
na paz do Senhor, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso e nos guarda de todo mal a nós, a nossa família e as crianças, em nome de Jesus, nos assim. Amém? Amém. Então, não ficando por aqui, já todos uma boa tarde. Talvez amanhã eu não entre, né? Que amanhã eu vou me consultar, eu peço oração aos irmãos que estão vindo. Eu estou com problema na perna esquerda quando eu passo muito tempo sentada. Quando eu me levanto, eu levanto mancando, com a dor debaixo do joelho. Eu fui no hospital, o médico passou a injeção. Passei 2 dias sem sentir a dor, já estou querendo voltar. Ele disse que eu me consultasse no postinho, que o médico vai passar para fazer um raio-x, né? Então amanhã eu acho que eu vou fazer essa consulta. Aí se der certo a gente entra amanhã, né? Se não der, a gente entra à noite, né? Que amanhã tem a noite, né? E que é a oração para os irmãos. Como ele está achando que é problema da coluna, né? Que eu tenho um problema de coluna desde os 15 anos de idade. Ele disse que tem tudo a ver, né? Mas vai ficando velho, vai aparecendo essas mazelas, né? Mas que os irmãos orem para que acabe essa dor na perna. Quando eu passo muito tempo sentada, quando eu me levanto um pouco mancando. Mas que Deus faça com que tudo dê certo, em nome de Jesus. Em breve, né, tudo tenha resolvido. Né? Muita saúde para todos nós. Que fique todos com a santa paz, Senhor Jesus. Amém. Jesus, que Deus te dê muita saúde, amém? Amém. Em nome de Jesus.